todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal. Nós estamos progredindo a cada semana nas nossas emoções, nas nossas maneiras na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, e como nós vamos trabalhando cada pequeno ponto da nossa emoção e nós vamos melhorando, vamos crescendo. É muito importante que a gente se mantenha firme naquilo que nós já aprendemos e naquilo que nós estamos aprendendo. Às vezes, por um motivo ou por outro, a gente tem que dar um tempo em algumas coisas nas nossas vidas, mas esse tempo não pode ser eterno. Então, às vezes, nós damos um tempo, mas a gente tem que pensar que o tempo não pode ser eterno. Depois eu resolvo isso, depois eu resolvo isso, depois eu resolvo isso. Que a nossa vida vai se embolando, vai se enrolando, vai se enroscando. Por quê? Porque quanto mais a gente demora para tomar decisões, mais vai agravar as coisas em torno da gente. Outras vezes não, outras vezes são pequenas coisas que nos acontecem e nós conseguimos ir levando. Nossa vida, ela é feita e constituída das nossas emoções. E as nossas emoções nos dão um parecer da própria vida, da própria maneira como nós sentimos, como nós agimos, como nós reagimos, e também dá um parecer da outra pessoa na nossa vida. Então, eu queria tal coisa, mas fulano ou beltrano não quer isto, então eu não consigo fazer isto. Mas isto que você quer fazer depende, essa pessoa que você está esperando que faça alguma coisa, essa decisão depende também da decisão dessa pessoa? Não depende. Se não depende, então o melhor é que nós façamos a nossa parte. Então, muitas vezes nós não fazemos as coisas porque nós jogamos a desculpa no outro. Eu não fiz por causa do outro, eu não fiz porque meu filho não deixou, eu não fiz porque meu marido atrapalhou, eu não fiz porque minha esposa não quis, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa do governo, eu não fiz por causa do meu trabalho, por causa do meu chefe. Muitas vezes, estas coisas que nós falamos que não fizemos e o porquê que nós não fizemos, não é, na verdade, a verdade. Cacofonia aqui, né? Não é a verdade. Por quê? Porque é a justificativa. Nós utilizamos de artifícios para disfarçar aquilo que nós não conseguimos fazer. Eu já comentei aqui em live há bastante tempo, quando eu tinha um certo medo de dirigir, um certo medo grande de dirigir, e eu tinha vergonha de dizer que tinha medo de dirigir e que por causa disso eu não dirigia. Então eu não pegava um carro, eu não chegava perto de um volante, porque na verdade eu tinha medo da direção. Para disfarçar esse medo, o que eu dizia? Eu dizia que eu dirigi. Você não vê eu dirigir porque eu faço isso à noite. A pessoa não vê você dirigir de dia porque você dirige à noite. É uma desculpa esfarrapada, é uma justificativa, mas quando o medo está falando mais alto, você não percebe que está falando uma bobagem, que está fazendo uma bobagem ou que está justificando uma bobagem. E isso se arrastou por muito tempo mesmo, até que eu tomei a decisão de não, eu preciso perder este medo. Para perder esse medo, eu tinha que tomar algumas decisões
que dependia exclusivamente de mim. Então eu não podia jogar a desculpa, eu não aprendo porque o Toninho não tem tempo de me ensinar-me. Eu não perco medo porque eu não tenho carro. Não era verdade. Tinha o carro na garagem, fazia as coisas de ônibus com o carro na garagem. E quando é que veio a indignação de verdade? Quando eu me perdi num local e não sabia como sair daquele local. O Toninho teve que auxiliar-me à distância, por controle remoto, me localizando pela internet onde que eu estava. E só aí eu percebi, poxa vida, eu estou perdida num lugar, não sei como sair daqui, e dependendo de ônibus, não conheço as linhas de ônibus, e eu saí de casa e deixei o carro na garagem. Então, nesse dia foi que eu tomei a decisão que eu resolveria esse medo e o outro pararia de levar a culpa, a responsabilidade do meu medo. Então, nesse dia, eu decidi. Fui para a autoescola, pedi informações, descobri que era bastante caro renovar uma habilitação vencida pela autoescola. Aí alguém me informou que era melhor eu passar pelo Detran, e aí o Detran disse que não, que era só renovar, porque não tinha multas em meu nome, lógico, eu nunca dirigi, e fazer a prova do CFC, que a minha habilitação era antiga. Fiz tudo isso, renovei, peguei a habilitação. Fui numa autoescola novamente, mas dessa vez para pegar aulas com um motorista especializado, um condutor especializado para quem tem medo da pessoa dirigir. Ele contratei as aulas, ele deu as aulas, e o primeiro dia que eu peguei o carro sozinho, com o Toninho, melhor dizendo, confiante, linda, maravilhosa, se sentindo a divine, porque eu tinha feito as aulas e agora eu não teria medo de dirigir. O Toninho, que não é uma pessoa exatamente que vai passar a mãozinha na minha cabeça e vai dizer assim, ai, faça assim, pediu para que eu fizesse uma determinada conversão que não estava no meu script de aprendizagem na autoescola, e eu cometi um erro de principiante, um erro de quem não tem experiência, distorci demais o volante, e quando esse carro virou, para quem é motorista que sabe o que esse carro fez numa conversão apertada, ele passou por cima do canteiro, passou na outra avenida e parou na calçada, na porta da pizzaria. Um pouquinho mais eu teria entrado na pizzaria. Uhul! Imagina, tremendo até o último fio de cabelo, morrendo de medo, apavorado. Eu disse para ele, não, eu não pego mais, eu não dirijo mais. Eu fechava os olhos assim, e ele disse, não, calma, tenha paciência, espera, isso vai passar, respire fundo, Divine, respire fundo. Aí eu respirei fundo, aí passou a tremedeira, ele falou, agora vamos. Vocês não acreditam, gente. Não só eu tive que tirar o carro da calçada, fazer ré, como eu tive que passar na mesma conversão. Você vai passar no mesmo lugar, porque isso aqui é igual andar a cavalo. Se cair, não andar novamente, nunca mais você monta, nunca mais você toca numa montaria. E foi isso que eu fiz. Fiz isso, fui embora. No outro dia eu tive diarreia, isso chama ressaca neurótica, você passa por um medo extremo. No outro dia você pode ter enxaqueca, diarreia, porque seu corpo vai sintomatizar. Mas nós temos que vencer os nossos medos. E para vencer os nossos medos,
nós temos que pensar no outro na nossa vida. Então, o nosso tema de hoje é sobre o outro na nossa vida. Se não tivesse aquele condutor que tivesse tido toda a paciência do mundo para dar-me as aulas contratadas, sempre dizendo, nossa, como os condutores de autoescola são fantásticos, né? Vou deixar aqui a ressalva. Condutor de autoescola não são gente, eles são anjos. Você está indo muito bem, é isso mesmo. Olha como que você está segura, tá nada. Você mal consegue fazer o carro andar em linha reta, mas eles são anjos na sua vida. Então, um belíssimo condutor, o Reginaldo. Fica aqui a homenagem a ele, um excelente condutor de autoescola. Para quem tem medo de dirigir, aqui em Campinas, quem tiver medo de dirigir, quiser aprender, só falar comigo que eu dou o contato dele. Ele é bonitinho. E depois o outro na vida. Quem? O Toninho, ao fazer a primeira besteira, não gritou, não brigou, não xingou. Por quê? Qual é a nossa tendência quando o outro erra diante dos nossos olhos? Erra na nossa presença. É gritar, xingar, depreciar, humilhar. Não. Finesse em pessoa. O amor em pessoa, o amor falando. Acha que ele também não se assustou? Acha que ele também não levou um puta susto e ficou com medo? Acha que ele não pensou assim, gente, eu estava no Pissarrão, quem mora em Campinas sabe que é uma avenida, que quando o farol está aberto para quem está subindo, haja Deus me livre, eu atravessei. Não tinha nenhum carro, não houve um acidente. Eu atravessei um canteiro, eu atravessei a avenida. A calma dele diante do erro cometido. Calma, respira, você vai fazer isso. Não, eu não vou. Vai, você está trabalhando para isso, você está lutando para isso. O mais difícil, você já fez, que foi fazer as aulas com o condutor, fique tranquila, fica calma, Divine, respira. Aguardar até passar o tremor, até passar tudo. Então, isso é o outro diante da nossa vida e é uma coisa que nós precisamos lembrar: o outro na nossa vida e nós também somos o outro na vida de outro. Então, a vida ela é uma troca onde o outro está sempre presente na nossa vida. Nós não nos construímos sozinho. É impossível a gente se construir sozinho. Nós somos feitos da construção do outro. Nós não temos muita consciência disso, mas nós somos feitos da construção do outro. Nós existimos porque duas outras pessoas idealizaram ter filhos. E nessa idealização de ter filhos, nós nascemos. Nós passamos a existir. E quando nós nascemos e quando nós estamos presentes ali, não é nada nosso. Não existe o eu. O bebê, quando nasce, ele é o eu da mãe. Ele é a mãe. A mãe e ele é um único ser. Ele não tem consciência de que ele é um ser. O ser existente ali é a mãe. E ele, o bebê, cada um de nós, é a idealização de outro. Nós somos os narcisos renascidos, nós somos o sonho de outra pessoa. Nós existimos porque alguém sonhou conosco. Então, nós existimos porque nós somos o sonho de outras pessoas. E alguém vai dizer assim: ah, não, eu vim de enxerida. Eu não fui idealizada, eu não fui. Eu estou olhando para ali que é temporona, nasceu quando não era para nascer, ela está rindo. Então é isso. Nós, mesmo que quando aparentemente nós não fomos, nós nascemos de enxerido,
a pessoa, ao saber que está grávida, não se livrou de nós. Optou por nós, escolheu. Cada um escolheu. A mãe da Célia escolheu a Célia. Célia, essa semana eu conheci uma pessoa que chama Célia. Célia, eu vou lembrar o segundo nome. Quase Célia, aquilo, quase. Eu ri muito. É uma aluna. Depois eu vou olhar de novo bonitinho o nome dela, mas muito parecido. Mas é porque a mãe da Célia escolheu. Porque a mãe da Marta escolheu, porque a mãe da Lia, apesar de já estar idosa, pensando que já era menopausa, a suspensão, é uma menopausa de perninhas e bracinhos, escolheu, aceitou. E isso não é o todo ainda. Quando nós nascemos, porque essa pessoa escolheu o nome, escolheu o jeito de educar, escolheu o jeito de rígido ou não, tudo que nós somos é a construção de outro. Não tem nada nosso. Nós só vai acontecer a primeira mudança quando nós constituímos o nosso primeiro eu. E nós vamos abrir, que nesse eu é quando abre o nosso próprio espelho do Narciso, o nosso Narciso, e nós começamos então a entrar em conflito com o Narciso idealizado. O que é o Narciso idealizado? O sonho do nosso pai e da nossa mãe. E aí o nosso pai e a nossa mãe quer que nós agimos de uma determinada maneira e a gente diz, não vou não quero não, e vamos teimar, e vamos bater de frente, vamos arrumar encrenca, depois ter um sentimento de culpa, porque nós fomos respondões, fomos mal educados, aí pedimos desculpa, e aí aprontamos de novo, depois vem a adolescência, e a nossa vida vai se construindo. Vem a nossa primeira paixão, depois vem as muitas outras paixões e depois vem as nossas próprias idealizações. Fazer um narciso de nós mesmos, criar outro narciso. Por isso que diz que o filho é o narciso renascido, porque é a idealização. E aí a gente idealiza filhos, e aí a gente quer que os filhos sejam exatamente como nós somos. Se isso fosse possível, seria uma maravilha, mas não é assim não. Os nossos filhos, eles fazem questão de ser o oposto. Eles fazem questão. Eu não vou ser você. Chega, uma de você já basta. É verdade, nós não temos cópias, nós não temos clone. Né? Então, um de nós já basta, já é mais do que suficiente. Então, o nosso filho vai sim ser o nosso oposto. Nós gostamos de sol, eles gostam de chuva. Nós gostamos de praia, eles gostam de montanha. Nós gostamos de elefante, eles gostam de formiga. Então, nós queremos férias, eles querem ficar em casa. Nós queremos viajar, ela quer ficar em casa. Então, sempre vai ser o oposto. Sempre será o oposto. Por quê? Porque o filho vai fazer questão de se distanciar o máximo possível de nós. Por quê? Porque nós não queremos ser um repeteco do pai e da mãe. Só que nós não podemos fugir muito disso. Lembra da música da Elis Regina? Não sei quem é o compositor desta música. Eu sei que era a Elis Regina que cantava, que não importa o tanto que nós fazemos, o que mais dói é saber que apesar de tudo que fizemos, somos exatamente como nossos pais. Então, a psicanálise diz isso, a psicologia diz isso. Nós somos padrões repetitivos dos nossos pais. Às vezes,
nós conseguimos quebrar algumas coisas e necessitamos quebrar coisas, principalmente as coisas ruins e negativas, mas, num geral, nós somos repetições dos nossos pais. A minha filha é uma criatura insuportável, teimosa, birrenta, briguenta, cabeça dura. Que mais? Que mais? Será que eu não sou assim? Será que ela não tem muito de mim? Será que ela não faz exatamente aquilo que eu... Será que não repete a minha infância? Carinha da Santa. Carinha da Stella, pessoa. Será que não repete aquilo que eu sou? Será que não faz aquilo que eu fiz? Às vezes a gente tem aquele filho que a gente diz assim, gente, meu filho, eu ouvi isso hoje, meu filho, ele é extraordinário, ele é o oposto do que eu sou, e eu fico tão orgulhosa, porque ele é corajoso, eu não sou, ele vence, ele está quebrando esses padrões, ele registrou, ele teve a coragem de quebrar esses padrões. E quando o nosso filho é diferente de nós, naquelas idealizações que nós fizemos, seja pelas crenças religiosas, seja pela condição sexual. Às vezes a gente tem assim, uma coisa que os pais tinham muito assim, quando, nasceu um menino, eu tenho um filho homem. Aí o filho cresce. E o filho faz uma opção sexual. E você se torce e se distorce daquilo. A menina também. Eu tenho uma menina, vai ser uma princesa, ela quer ser príncipe. E a gente torce e distorce. Eu tenho um filho, vai seguir a carreira da família, é direito. Ele resolve ser cozinheiro. E não é nem Masterchef, é cozinheiro de boteco. E você se dói. E você se retorce. Você quer que seja professora. Resolve ser, palavra que eu aprendi de uma paciente lá na Bahia, riponga, vendedora de coisinha na beira da praia. Não sabia o que era isso. Olha, o brasileiro tem um linguajar maravilhoso. É que eu sou bicho grilo, meu. Isso me faz lembrar que eu dei muita dor de cabeça para os meus pais. Paz e amor, bicho grilo mesmo. Você não vai escolher nada, não vou escolher nada que vocês querem. Vou ser o que eu sou. Pronto, acabou. Então, nós temos essas coisas. Nós temos coisas muito semelhantes, nós não conseguimos fugir. Vocês já viram aquele ditado que diz assim, que o fruto não cai longe da árvore? O fruto não cai longe da árvore, não tem jeito de cair longe da árvore. Outra coisa, gente, que às vezes a gente se preocupa muito com os filhos e tem um ditado que diz assim, na verdade, não é um ditado, é um contexto filosófico, estoico, dito por Jesus, o profeta, o professor. Ele diz o seguinte: árvore boa, fruto bom. Então, quando a gente sente que a gente é bom, quando a gente sente que a gente faz as coisas certas, que nós temos um código de moral correto, honesto, você transmitiu isso para os seus filhos. Mesmo que eles deem umas desviadas, mesmo que eles rasguem o seu narciso, mesmo que eles esfreguem no seu nariz que não serei igual a você, não serei quadrado. Não serei quadrado como você. É o fruto da árvore, não cai longe, cai perto.
é um reflexo de nós mesmos, é você que educou. Quando o outro, lembra, nós começamos falando que nós somos a construção do outro e nós somos a construção dos nossos pais. Nós somos o que os nossos pais nos deram. Por isso que se a gente tem defeitos muito graves, muitos ocultos, nós transmitimos isso para os nossos filhos também. E eles então vão sentir isto e vão, de uma maneira ou de outra, fazer alguma coisa que a gente diz: ai meu Deus, tomara que ele não descubra que eu fazia isso na juventude, senão ele acha que está autorizado realmente a fazer isso. Vou dar um exemplo aqui da Célia. A Célia tem uma filha que, aos 12 anos, enquanto ela saiu, 12 anos, ela pegou o carro e deu uma volta pela cidade. Dirigiu por toda a cidade, caminhou por toda a cidade, veio para casa. E a Célia passou muito tempo dirigindo e quando saía levava a chave do carro que ficava em casa, com medo da filha dar uma volta pela cidade. Não sei para quem puxou, nem para mim, nem para o pai. Pode ser. Mas quantas vezes será que a Celinha, deitada no quarto dela, com um biquinho, com uma trompinha de elefante, um dia eu te desafio, pai, um dia você vai ver. Ai, se eu tivesse coragem, ai, se eu pudesse, um dia eu saio dessa casa, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Só que isso fica tudo no nosso inconsciente. Na hora de educar, a gente passa cultura, nós passamos nós mesmos, nós passamos o que somos, e os filhos são construídos dentro do nosso bem. Nós damos do nosso inconsciente, nós damos daquilo que somos. Eu sou muito parecida com você. É que eu faço aquilo que você queria fazer e que você não fez. Quantas vezes nós ouvimos isso dos nossos filhos? Olha lá, meu Deus! Não se esqueça que eu posso ler. Meu Deus, né? Então, muitas vezes é isso. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes nossos filhos revelam ou fazem as coisas que nós não conseguimos fazer. Porque nós nascemos em outra época, porque nós tivemos outros conceitos e outras culturas, mas ficou lá a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa rebeldia. E nós transmitimos para o outro a nossa herança genética. E tem mais uma coisa, sabe? Os nossos filhos têm mais dos nossos avós e bisavós do que de nós mesmos. Porque nós guardamos essa herança genética. Então nós somos a construção do outro. Para quem entrou um pouquinho depois, Ângela e Gleice, nós estamos falando aqui que nós não conseguimos nos construir sozinhos. Para nós existirmos, a Deise também, acho que entrou depois. Para nós existirmos, alguém sonhou, alguém idealizou a nossa existência. E se não sonhou, se viemos de enxeridos, essa pessoa optou pela nossa existência. E quando essa pessoa opta pela nossa existência, ela vai nos construir depois. Ela vai transmitir aquilo que somos, aquilo que nós precisamos ser, através do ambiente em que nós fomos criados, através da cultura que nós temos. Então, tem uma série de coisas que influenciam na nossa constituição, na nossa maneira de ser. O país que nós nascemos, qual cultura que nós estamos inseridos, que lugar do nosso país que nós nascemos. Por exemplo, nós nascemos no Brasil. E o Brasil é um gigante, que cada estado dele
poderia ser um país independente. Na verdade, a sua constituição cultural é totalmente independente. Então, a pessoa que nasce na Bahia e a pessoa que nasce no estado de São Paulo são muito diferentes em cultura e ambiente, em estrutura de conhecimento, e conhece uma natureza de um jeito, conhece a Caatinga, o Cerrado. O estado de São Paulo conhece a Mata Atlântica, no norte conhece a Amazônica, no sul conhece a Mata Atlântica e os Pampas. Quem nasceu no sul do país e quem nasce no norte, no extremo norte do país, tem ambientações totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes, forma de gestação e de educação de berço totalmente diferente, escolas diferentes. E tudo num país só. Então, nós poderíamos dizer, de uma forma figurada, lógico, que cada estado é um país e é uma forma de pensar. Se nós vamos para a Europa, ou para a África, ou para a Ásia, cada pedacinho de um lugar que muitas vezes muito próximo do tamanho de um estado nosso, é um país, uma cultura e uma diversidade. Nós temos todas essas diversidades dentro do Brasil. Uma outra coisa que raramente você encontra muitas pessoas que não conhecem, que o Brasil é um país que tem 6 biomas diferentes na sua natureza. Ele sozinho. Ele vai ali das florestas que eu falei à Caatinga. Então ele tem toda essa diversidade dentro dele. Então eu nasci lá no extremo sul. Eu tenho uma forma de pensar e eu tenho umas palavras meio estranho e uma forma de pensar diferente das pessoas aqui de São Paulo. E eu me adaptei a São Paulo, eu amo São Paulo, eu amo o estado de São Paulo. E praticamente não tenho sotaque, salvo exceções, ele aparece. Se eu estiver muito descontraído ou se eu estiver tensa, o sotaque aparece bem arrastado. A segunda pessoa aparece com tudo se eu estiver, olha eu dando ali, ó, segredinho para vocês, se eu estiver tensa ou muito descontraída. E isso faz de nós pessoas especiais. Mas não que nós somos especiais para a Terra, nós somos especiais para nós mesmos. Se nós existimos, se o nosso eu está aqui, ele se construiu, o ego está forte ou fragilizado, vocês estão na terapia e muitos de vocês chegaram muito fragilizados, é o que viveu, é a experiência que viveu e precisa fortalecer, precisa construir novamente essas emoções, precisa aprender a relacionar-se novamente. O nosso cérebro, ele é uma máquina que obedece à nossa psique, obedece à nossa mente. O que ela pensar, o que ela construir, o que ela idealizar, o cérebro vai executar. E muitas vezes nós pensamos coisas que vai deixar o nosso corpo doente. Porque nós pensamos muito no lado negativo, muito ruim, muito mal, muito destrutivo. Eu sou muito incapaz, não consigo, eu sou muito frágil, eu sou muito dependente, eu sou muito carente. Ou então, eu sou muito antissocial, e aí eu vou construindo emoções, linhas. Quando a gente pensa em dados, quando a gente pensa em computador, a gente pensa em computador e você vai colocando lá dados. Quem trabalha com isso? Eu estou falando bem leigo isso mesmo, porque eu não entendo essa área de TI.
Mas o computador ele vai recebendo dados, linhas de dados, e aí depois ele executa o programa para você na maior moleza. Olha aqui, nós estamos no Zoom, é um programa de dados que está executando, que está rodando, cada um de vocês estão num lugar. O nosso cérebro faz a mesma coisa. Só que se nós estivermos construindo uma linha de dado muito negativa, o nosso corpo vai desmoronar. Ele vai criar um efeito dominó, onde nós curamos uma coisa, aparece outra, curamos outra, aparece outra, curamos outra, aparece outra. E aí fica meio Frankenstein, como o professor me chama. Divine, você é um Frankenstein. Tá a cara tudo remendado, um pedacinho de cada um, de cada gente. Não é verdade isso não, gente. Os pedacinhos aqui são falsos. Mas não que não é, não que é de outras pessoas. Mas não é um efeito dominó. Ele é uma consequência localizada num lugar. Mas muitas vezes nós vamos criando um efeito dominó. Eu me lembro da Lia, ela não tinha 60 anos ainda, ela não tinha 60 anos, ela foi fazer um exame. O médico disse para ela que os ossos dela eram de uma pessoa de 80. Recomendou nem que dirigisse, nem que subisse escada, ela não podia dirigir, não podia subir escada, não podia fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só faltou falar assim, a partir de amanhã, a senhora compra uma cadeira de rodas. Só faltou falar isso. Ela chegou e foi falar comigo. Ela estava tão triste, ela estava tão desanimada. Eu falei para ela assim: você vai entrar nesta? Seus ossos estão fracos porque você não come. Não comia, tá? Enrolava o dia, você não come, você não faz isso, você não faz aquele outro, faz aquele outro. Vamos mudar isso. Vamos modificar essa situação. A partir de agora você está nas minhas mãos. Vamos mudar essas coisas. 2 anos depois, 3 anos depois, eu acho, portão da empresa dela despenca em cima dela. Saiu do trilho o portão. Nem trincou os ossos que era de 80 anos, que estava quase na cadeira de roda. Por quê? Porque ela foi fazendo as coisas. Hoje, o médico está admiradíssimo com a reconstrução de ossos e tudo mais. Por quê? Porque ela sanou isso e não deixou isso se transformar num efeito dominó. Ela não costurou aquela linha de dados negativos e aceitou. Pô, isso dá para corrigir. Só tem uma coisa que a gente não corrige, gente. Só existe uma coisa que a gente não corrige: a morte. Você morreu, a gente enterra, a gente chora, a gente sofre e depois a gente sara, porque a gente também sabe, lembre-se sempre disso, nós somos pessoas que andamos com a nossa certidão de óbitos datada, não, assinada, não datada. Nós carregamos no bolso da nossa vida a certidão de óbito assinada, só falta datar. Todo mundo, sem exceção. Mas como diz a Lúcia, a filósofa, não precisamos ir voando, né? Dá para ir de câmera lenta. É o que eu fiz ela fazer. Vamos de câmera lenta? Não vamos entrar nessa, não? Então, nós somos a construção do eu, microfone aberto, nós somos a construção do outro e nós vamos construir o nosso eu a partir daquilo que nós recebemos como educação, como cultura, como determinismo de família e a nossa própria construção a partir daquilo que nós achamos
que já sabemos. E que às vezes a gente comete erros mesmo assim. Microfones abertos, pode perguntar à vontade. 250 mil perguntas, se eu não souber responder, o professor responde. Não, ele responde sim. E é do Belchior a letra. Amo Belchior, Marta. Sabe? Era um medo de avião. Adoro Belchior. Olha lá. Pode falar, Silva. Pode falar, querida. É Zaira, né? Adoro chamar você de Silva. Sônia, você estava falando dos filhos. E esses dias eu estava conversando com o Carlos até sobre isso. Eu não lembro aonde eu li, mas é uma coisa neurológica. No caso, assim, a, a minha filha, ela mora nos Estados Unidos, para que os outros saibam, e quando ela veio para cá, as duas vezes que ela veio para cá, ela era a pessoa que morava aqui. É como se o cérebro dela tivesse duas, repartido em duas. Mas não que seja uma questão assim, é o próprio cérebro que se formou nos Estados Unidos, que lá ele aprendeu a ser rude. E aí tinha um depoimento de uma pessoa que trabalhava no escritório, e ele disse que é brasileiro, e aí ele dizia que quando ele estava no Brasil, né, ou quando ele falava com brasileiros, ele tinha uma postura, ele não falava nome feio, ele não falava nada, né? Mas no escritório, que era só no meio de americanos, era uma gritaria e uns nomes feios. Então, assim, ó, porque isso, eu não sei se eu estou procurando uma justificativa ou isso procede. É assim, ó. A neurociência, por isso que você falou que era neurológico, ela nos diz que o ambiente influencia 100% na nossa maneira de agir e de ser, provados por várias pesquisas e vários testes, e a influência vai de 88% a 100% mesmo. Da influência que o outro pode ter sobre o outro. Nós podemos fazer um exemplo, uma comparação. Aparece um artista maravilhoso, de renome, que todo mundo segue, que todo mundo adora, e ele resolve usar uma roupa X. Passado alguns meses, você vai para a rua e o público, os seguidores, o povão, tá tudo com aquela roupa X horrorosa. Foi assim que o Croc entrou no mercado. Ele tinha quase desaparecido, entrou numa queda de falência, ganhou fôlego de novo com aquele cantor, o Justin Bieber, sei lá como fala o nome da criatura, que apareceu com o Croc cheio de bibelocks. E o diacho entrou na moda de novo, aquela coisa horrorosa. Continua feio, não é porque o artista usa que é bonito, não. Ele continua feio, horroroso e continua sendo carta de divórcio para mim. Se aparecer com aquele perto de mim é porque quer o divórcio. Não tem jeito. É porque aquilo é feio mesmo. Então, influencia, sim, cultura, ambiente, tudo. E a sua filha, o nosso cérebro, ele fica pronto ali aos 25, 26 anos. E se você tem uma influência de outra cultura, de outro povo, antes disso, influencia com mais profundidade ainda. Então, sim, Zaira, ela
Nos Estados Unidos ela vai ser americana e no Brasil ela vai ser brasileira. É como se fosse duas pessoas, porque ela vai respeitar a cultura e ambiente, todo mundo vai fazer isso. É bem triste, mas tu acha que isso é uma coisa pensada? Não, né? Não, Ela é automático, né? é automático, é inconsciente, na verdade. A palavra correta é inconsciente. Tá? Ela é bem desse jeito e não é só para sua filha, não, para todos nós. Eu viajei o ano passado, bem recente, o ano passado. Na Itália eu era italiana. Entendeu? Era italiana. Não, é que eu sou brasileira. Brasileira pensa assim, pensa diferente, tá? Coisa parecida. Se ficasse lá mais um pouco, já saía de lá falando o idioma. Minto. Mas você sente, você começa a vestir a coisa, entendeu? É bem isso mesmo. Nita, pode perguntar, minha querida. Acho que não liberou, Nita, seu microfone. Você virou isso. Agora foi. Então, Sônia, no começo você estava dizendo dos filhos, né? Que não querem ser iguais aos pais, que os pais, de alguma forma, prepararam a vinda desse filho e que há uma repetição, inclusive. E filhos adotados? Como é que é essa experiência? Eles teriam a mesma carga de cópia, por falta de outra palavra, dos pais adotivos? Eles vão carregar características, traços de personalidade, característica física, melhor dizendo, da sua família de origem, um pouco de personalidade da sua família de origem, mas ele vai vestir muito, muito mesmo dos pais adotivos. Se ele for adotado pequeno, bebê, ele tem total característica, ele é a cara do pai e da mãe adotiva. Ele vai pegar essa cultura, esses âmbitos, não vai entrar no determinismo total dessa família, mas ele vai pegar a mesma linha. Quer ver? Vou dar dois exemplos bem interessantes. Eu conheço uma pessoa que foi adotada bebê e ele é uma pessoa extraordinária, mas ele tem as características do pai e da mãe adotiva, em todos os sentidos. A mãe adotiva tinha medo, olha para vocês verem, a mãe adotiva tinha medo da pobreza porque ela tinha sido muito pobre na infância. E quando ela teve condições de ter dinheiro, ela como é que fala? Quando você coloca muita mercadoria, super equipava os armários de compra. Então, todas as vezes que ia no supermercado, a Sara conhece a pessoa, todas as vezes que ia no supermercado, mesmo que tivesse 3 caixas de sabão em pó, trazia mais 2, arroz, coisa parecida, muito brinquedos, muita bolacha, muita coisa. Tudo que ela não podia comer na infância, ela fazia isso. O filho tem a mesma característica. Tem a mesma característica. Compra coisa assim, sabe? Não é que eu aproveitei a promoção, não, porque não sei o quê, mas gente, poupa é beleza, né? Então vamos ter a mesma característica. Conheço um outro caso onde também foi adotado de pequeno. Todas as vezes que ela está com raiva, ela sai andando, batendo o pé e ela ergue a parte da frente dos pés. Ela vai só na parte de trás do pé e batendo. A mãe adotiva fazia isso. A mãe adotiva fazia isso, só que ela não sabia que a mãe adotiva em adolescência, coisa parecida, fazia isso. Ela faz exatamente igual. E aí eu acho que o outro exemplo que eu quero dar é o meu mesmo, porque quando eu adotei a Ivone, quando a Ivone veio para mim, ela já tinha 16 anos.
Então você vai dizer assim, vai ter minhas características ou coisa parecida? Imagina, já tem 16 anos, já tem toda a cultura, já tem tudo isso, aquilo tudo, né? E a Ivone estava grávida. Então é 2 em 1, né? Um combo, você adota um combo. Então, o Rafael, que é o meu filho, que todos vocês sabem que ele já veio a óbito, que também é filho dela, ele tinha todas as características minhas. Estudar, educação, cultura, regrinhas, etiquetas, posicionamento, absolutamente nada da mãe biológica. Nada da mãe biológica, tudo minha. E ele se formou desse jeito. E que não tem absolutamente nada a ver com a irmã, que é a segunda filha que ela teve mais tarde, que é tudo da família da Ivone. E a Ivone é o ET dentro da família dela, dentro do pai, da mãe e dos irmãos. Ela tem 7 irmãos. Dentro do pai, da mãe e dos irmãos, ela é um ET. Por quê? Apesar dos 16 anos, ela é tudo do meu lado hoje. E não da família. Então ela não tem grosseria, ela não é um ogro, ela procura ser gentil, procura ser educada, prestativa, estudiosa. É a única dos irmãos que tem faculdade, porque eu fiz fazer isso, que sabe dirigir. Das meninas, só ela sabe dirigir. Trabalhadora, independente, tem a casa dela, a vida dela é a única. Então ela tem tudo desse lado meu e veio para mim com 16 anos. Então você diz que seria a convivência, então que isso é ensinado? É ensinado. É ensinado. Deixa eu só complementar uma coisa, Soninha. Pode sim, por favor, querido. Aí eu já respondo para a Anitta, para a Zaira e para mais alguns. Todos nós carregamos uma carga genética originária dos nossos pais. Ali do zigoto, do espermatozoide, formando a nossa cadeia de DNA. Onde estão armazenadas as informações que nós carregamos, desde a cor dos olhos até as doenças que nós poderemos vir a ter, dependendo de algumas circunstâncias. Chegando no depender de algumas circunstâncias, existem outros fatores, Nita, que cientificamente chama-se epigenética. Então nós temos a genética e o epi é o meio ambiente onde nós vivemos. Então, quem vai constituir a parcela de estruturação, de modelar o eu, além do campo genético, é o meio em que a pessoa vive, com quem ela está conectada, com quem ela habitualmente convive. Os pais, a mãe, os irmãos, os amigos, os professores, todo esse meio ambiente vai sim causar alterações não só no comportamento, mas também na fisionomia, na forma de falar, na postura. É como se a pessoa ou aquele que ali está, naturalmente, aí já vai para a Zaira também, que é a questão da adaptação de um país para o outro, tá? O próprio viver vai mostrando a ela como se adaptar ao ambiente em que se encontra e como modelar as suas próprias características. Então, sim, é ensinado, mesmo que inconscientemente. O pai e a mãe estão ensinando e nem conhecem nada disso. Então, o filho, ou mesmo adotivo, ele vai pegar as características frágeis da mãe ou do pai, o comportamento do irmão, a forma como um amigo se posiciona, a insegurança que é reforçada por outra pessoa. Então, tudo isso vai se acrescentando em nós. E nós chegamos a um ponto, então a epigenética chega a um ponto que quando nós não temos esse estudo,
mesmo que superficial, nós tendemos a acreditar que temos várias personalidades. Eu tenho uma personalidade lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil eu tenho outra. Eu vou para a Itália, mas um pouco eu me torno italiano. Né? São adaptações do organismo e da mente para se estruturar no processo de se manter na convivência com os demais. Então, nós temos a influência genética e temos a influência externa. Isso caracteriza, inclusive, questões de autismo. Você pode ter até 4, 5 genes para o autismo. Mas se você não tem a influência externa, pode ser que eles não se manifestem. Então é interessante esse estudo, é muito interessante esse estudo. E isso é comprovado geneticamente, cientificamente. Então, sim, podemos ser ensinados? Claro que sim. Podemos fazer as escolhas de adaptação? Também. Mas sempre nós teremos algo que é nosso, que você constrói, que você estrutura, que você valoriza. Isso você passa para o seu filho. Todos os dramas do pai, da mãe, você passa para os seus filhos. É assim. Vamos evoluindo, é dessa forma. Mesmo que ele chegue com 16 anos. Mesmo que ele chegue com 16 anos. Mesmo que teu irmão diga, por exemplo, que você foi privilegiado e ele não. Mas ele teve todas as mesmas condições, só que ele não entendeu e o outro entendeu. Aí começam os conflitos. Mais ou menos isso. É um estudo interessante, epigenética. É, sim, e essa oportunidade que tu falas do autismo, o autismo, ele ainda é um estudo, ele não tem ainda uma definição fechada. Sabe-se hoje que 80% é genético, tem esses 20% ali de outros fatores, mas também tem essa característica extraordinária de você ter a genética e pelo fato de ser feito de outra maneira, de ter outra estrutura, desaparecer no contexto a situação. Não só o autismo, tem outras coisas. Tem outras coisas. Mas assim, só para fechar um pouquinho melhor, Sonia, que eu deixei um pouco no ar. Então, quais são os fatores que interferem? Estresse, uso de drogas, miséria, pressão social, violência, seja ela psicológica, sexual, são fatores externos que vão sim ativar esses genes e desencadear essas síndromes que estavam ali escondidinhas, só esperando o estímulo. E às vezes ele vem de uma forma que não se esperava, mas aí já desencadeia. Exemplo, esquizofrenia. Tem pessoas, eu tenho na família isso, a vida toda sempre gentil, tranquila, estudiosa, cordata, amigável, sociável. Entrou na faculdade de medicina, na faculdade de medicina experimentou maconha, entrou em esquizofrenia. Toma remédio até hoje. Só uma vez, hein? É o que eu digo, a droga entra, altera a química cerebral e desencadeia o estímulo do gene que estava lá adormecido. Então, esse é o fator externo, é o EPI, que é o que vem de fora. O interno ele já carregava. É isso aí. É isso aí, pequena. Eu tenho um caso de família também que tudo isso que ele falou. Na faculdade, numa noite, bebeu. Bebeu uma única vez, entrou em coma. Com cerveja, entrou em coma. Uma latinha de cerveja. Ele era alérgico a álcool, ou tinha uma predisposição, assim. Toma remédio o resto da vida. Epilepsia. Pelo coma alcoólico. Então, tem coisas que a gente tem que entender. É, que acontece, são predisposições.
Gostaram de hoje de falar o outro na nossa vida? Porque às vezes a gente quer se livrar do outro, mas não dá para se livrar do outro, porque nós somos a construção do outro. E que a gente melhore, se quiser, aquilo que não gostou que o outro nos deu. Que lute para melhorar, né? Então a gente que melhore, gente. Boa semana. A cara da Grace. Cara da Grace. Tchau, pessoal. Tchau para vocês. Boa semana. Muita paz para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Você não sabe o que você está perdendo. Você precisa conhecer esse canal. Sabe por quê? Porque ele traz um conteúdo que eu preparo especialmente para você. Não deixe de conhecer. Entre lá no canal Sônia Divine, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida. Nessas lives Viva a Vida, nós temos um conteúdo muito gostoso, muito especial, é um bate-papo, é aquele encontro privado. As lives Viva a Vida é feita no Zoom, é um encontro olho no olho, é um bate-papo gostoso, semanal, com compromisso. Nós falamos dos assuntos do que atinge o nosso comportamento, o nosso afeto, as nossas cognições, as nossas dúvidas, sentimentos, emoções, defeitos, qualidades. Você precisa vir conhecer Sônia Divine. Você precisa se divertir. Você precisa entrar neste bate-papo. Tenho certeza que você vai amar. Se inscreva no canal Sônia Divine. Compartilhe, ative o sininho, chame o amigo, chame o namorado, o marido, o filho. Por quê? Porque é um canal família, é um canal para todos. É muito importante a gente aproveitar as coisas boas que acontecem no mundo virtual. A internet não é só para ver dancinha. A internet é para aprender. A internet é para descobrir conteúdos, autoconhecimentos. Venha conhecer Sônia Divine. Você vai se divertir muito, 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 muito. E os meus conteúdos não são aleatórios, não são tirados do nada. Os meus conteúdos estão dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro do comportamento, dentro da sociologia. E nós falamos de tudo. Nós falamos do pessoal, do profissional, do espiritual. É um tripé psicanalítico gratuito, voltado para você. Aproveite, venha para o canal Sônia Divine, compartilhe com seus familiares, porque é uma grande família, e é uma família amada, e é você, a sua família com Divine, comigo. Assim você vai ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha para a família Sônia Divine, venha conhecer-me, entre neste canal e liberte-se, vive com equilíbrio emocional. Vem conhecer-me. Eu te espero, eu te aguardo, você não vai se arrepender.